chefe Lino, o que nós temos para hoje aqui? Tudo bem, chefe? Tudo bom? Nós, o que nós temos para hoje aqui? Olha, hoje eu preparei umas entradinhas que é aquela focaccia. Aí você senta aí, senta um pouco, só fica de pé, senta um pouquinho, porque tá muito lindo esses pratos. Então fala. Hoje eu preparei essa focaccia com sal grosso e alecrim. Que é esse aqui, não? Ali, ó. É esse aqui. Isso. Ah, Aí se come com esse azeitinho também temperado. É muito bom. Nesse azeite tem alho, alecrim, louro e manjericão. Fica muito saboroso. É. E essa entradinha, que é a berinjela com abobrinha, tomate seco e tomate normal, também no azeite. entendi. Muito bom. E aqui, um linguado com Nossa. alcaparra de champignon Que maravilhoso, né? e para acompanhar uma batatinha solteira. É, e a nossa tratoria vai indo bem, não? Tá bem. Ela continua em frente ao Palmeiras? Continua. Nós temos que mudar, nós temos que botar ela em frente ao Corinthians. Não tem jeito, o chefe Lima não quer Nós mudar. vamos fazer outra lá. Vamos fazer outra? Vamos fazer outra. Chefe Lima, eu estou indo para os convidados que estão lá, a doutora Helena Passarelli, esperando esse almoço gostoso. Estou com o doutor Sérgio Campos, que é um dos maiores ufólogos do Brasil. Bom. Ele vai analisar 2 depoimentos de 2 pessoas que tiveram contatos com os ETs. Ah, É, acredita? Legal. Então nós vamos ver já. Vamos, a gente já se encontra, Tá né? bom. Não deixa a mesa vazia, Pode chefe deixar, Lima. caprichar. Vamos lá caprichar, eu já venho, tá? De fazer comigo jogo assim. Tudo bem, doutor? Tudo. Hoje nós temos um assunto muito sério, né? Pedro Manso, hoje nós vamos ter um depoimento, aliás, 2, de pessoas que tiveram contato direto com os ETs. O doutor Sérgio Campos, um dos maiores ufólogos do país, está aqui para analisar isso aí. A gente tem condição de ver agora o primeiro depoimento? Olá, Lucimara Parisi. Eu sou Cris de Pascoal, ou Ângela Pascoal, como você sempre me chama. E eu estou aqui dando meu depoimento de um fato que ocorreu comigo em março de 1988. Eu estava voltando do local que eu trabalhava por volta das 23h30, quando avistei um OVNI. E comentei com o colega de trabalho que estava ao meu lado. É um disco voador. E ele, por ser evangélico, ele dizia que isso era coisa do demônio. Parei em frente ao prédio. Nessa época eu morava num prédio de 4 andares e... quando cheguei dentro do meu apartamento, notei que meu relógio havia parado exatamente neste horário. No dia seguinte, eu acordei com uma fotofobia crônica, ou seja, não conseguia enxergar direito as coisas na luz e também com uma fonia peculiar no ouvido. Depois disso, eu comecei a ter encontros recorrentes, que eram encontros em sonhos projetivos, com entidades que pareciam fetos gigantes. Ou seja, olhos grandes, a pele muito fria, eles eram muito brancos, parecia a pele de lagartixa, e isso começou a me levar num processo de síndrome do pânico. Eu resolvi então procurar ajuda de alguns psicanalistas, psicólogos, e dentre essas pessoas que me ajudaram, uma delas foi Gilda Moura, uma das mais conceituadas psicólogas nos casos de abdução. E por regressão hipnótica, então, eu vi a saber que eu estava tendo contato com seres extraterrestres. Eu tinha muito medo, eles são muito diferentes, me faziam exames inenarráveis. O maior medo de tudo isso é a perda do controle, porque você não tem controle sobre o que eles vão fazer com você, então isso deixa a gente com muito medo. E também por conta da diferença física, que é muito grande. Mas tenho certeza desses encontros. E até hoje, esta civilização mantém uma ligação psíquica comigo e também com o Instituto Internacional de Transcomunicadores, o qual fazemos um contato praticamente que direto com eles. Gratidão, Lucimara, é sempre uma honra estar com você. Vocês ouviram o depoimento de Ângela de Pascoal. Lembrando que depois desse episódio, né, doutor Sérgio,
ela se tornou uma grande pesquisadora e hoje é uma grande ufóloga. Dr. Sérgio é psicanalista, ufólogo há mais de 35 anos, inclusive faz tratamentos de influências psicossociais, ou seja, em pacientes que já tiveram contato com ETs e agora fazem tratamento com eles. Doutor Sérgio, prazer, viu? Muito obrigada pela sua visita aqui. E o que o senhor me diz desse depoimento da Ângela? Onde ela viu? Quem são? Que raça é? Existem várias, né? Vários tipos, sim, né? Esse caso da Ângela foi em São Paulo, foi na Avenida PUPC, que é na Zona Sul. E ela, no momento, ela não lembrava direito o que aconteceu, ela viu só que houve um lapso de tempo, de um local que ela estava indo e até depois que ela se deu por si em casa. Então ela viu Foi rápido? Não, ela olhou pelo relógio que deu um lapso de algumas horas e ela achou estranho. Aí em regressão, em hipnose, que daí foi descoberto o que aconteceu nesse lapso de tempo, que ela não lembrava. Ela estava indo para um local e depois se deparou em casa. Nesse caso, o que eles queriam? O que eles procuravam? No caso específico da Ângela, não foi algo assim, ela teve contato com seres reptilianos, mas ela teve também contato com outros seres. Os reptilianos são os de olhos bem puxados, sim, tipo são os lagartos, mesmo. os lagartos. Lagartos, são répteis mesmo. Agora, ela teve contato também depois com seres que a gente chama de bonzinhos, que se apresentou como Cronos. Ele era Cronos. Então ela teve contato com pelo menos duas raças. Os reptilianos é sempre uma coisa muito ruim. Entendi. Porque dizem, né, no meio da ufologia, que eles não são muito do bem, né? É que assim, mesmo reptilianos, existem várias raças. Eles estão em guerras até entre eles mesmos. Existem reptilianos que não são ruins, mas aqui nesse planeta, a maioria dos contatos que nós temos são com seres reptilianos negativos. Entendi. E qual a aparência no geral? Qual a aparência dos ETs, fora os reptilianos? Imagina assim, só na nossa galáxia existem bilhões de planetas com possibilidade de vida igual à Terra. Então podem existir milhões de raças. E nós temos catalogados aqui, são cerca de 90. Nossa, doutora, olha que impressionante. Só catalogados são 90 raças, né? E em geral são pelo exército de vários países que catalogam, que pesquisam isso, e pelo menos já uns 20 países abriram seus arquivos. Quais são as raças dos bons? Então, quem são os bons? Os bons são os pleidianos, pelo menos das pessoas contatadas que contam, os uranianos, tem também algumas outras raças, até os Zagarts, que são o quê? Algumas raças que aqui também vivem em bases intraterrenas, que seriam seres que pelo menos todos os contatos que tiveram não foram contatos ruins, de fazer exame na pessoa, prejudicar a vida dela, fazer coisas contra a vontade, e tem seres que fazem isso. Entendi. E aquela raça que eu gosto, que é o Lira, os Liras? Então, da constelação de Lira, na verdade, é o que, segundo eles dizem, que os seres humanos daqui vieram de Lira. E tem também o que você gosta muito, que são os felinos. Gosto muito. Agora, doutor, é verdade, até para eles terem essa informação, que já está garantido, tipo 99,9%, que o nosso DNA é deles? Segundo as pesquisas, por exemplo, existia uma civilização, uma das primeiras civilizações aqui nesse planeta, que são os sumérios. E nos escritos sumérios, eles escreviam em argila, e eles têm pedras descrevendo o início, a formação aqui do sistema solar. Eles contam os planetas que tinham, eles contam como que era o planeta Terra, que se chamava Tiamat, e se chocou com Nibiru, que era um outro planeta que cruzou nosso sistema, aí formou a Terra. Eles contam tudo isso. E aí, o que eles falam? Que existiu um ser, um humanoide, que o Darwin fala, por exemplo, o Darwin diz que nós viemos do macaco.
Mas ele mesmo disse que isso é uma teoria. É que ninguém lê o livro do Darwin inteiro, porque é dessa grossura, e lá no final está escrito, e isso é apenas uma teoria. Tanto que o Darwin nem queria escrever o livro, é a mulher dele que forçou ele a acabar escrevendo o livro. Sempre a mulher. Existe algum tipo de feromônios nossos que causam esse tipo de agressividade ou incompatibilidade, que faça com que eles tenham algum tipo de esse tipo de agressão ou paralisação, essas causas, né, diferenciadas em nós, neles? Na verdade é assim, o que ocorre? Em geral são ataques sexuais noturnos. Agora, na Idade Média, por que tem a questão até da religião? Na Idade Média eles falavam que era súcubos e íncubos, que se falava na Europa, e alguns diziam que era demônios mesmo. Tanto que os meus pacientes, em geral, quando eles chegam até a minha clínica, eles já passaram por religiões, já passaram por centros espíritas, centros de umbanda, tratando como se fosse algo espiritual. Então, como se fosse, como a gente diz, né, de umbanda, uma incorporação, quando Sim. na verdade está sendo uma envolvência Assediado por um ser. Só que eles acham que é espiritual. E aí não conseguem resolver. A pessoa às vezes é dada como louco, até pelos familiares, tudo. Às vezes não consegue mais trabalhar, estudar. E aí então chega até a minha clínica. Aí que eu trato então dessas pessoas. Não, mas eu já vi uma bolha, agora falando sério mesmo, eu vi uma Agora bolha é o indo Pedro pro Acre, falando. agora é o Pedro mesmo. Eu vi uma bolha, até cheguei a comentar com o doutor, uma bolha tipo Aonde você viu? uma bolha d'água indo pro Acre, fazendo show no Acre, Mas você tava no avião? no avião, Ah. no avião, E como que era? entendeu? Era tipo uma bolha de que você pega uma bolinha de sabão, entendeu? Só que grande. E aquilo passou com a velocidade do avião, isso aí não é brincadeira não, isso eu vi mesmo. E aí eu fiquei admirado com aquilo. Foi a Você única vez sentiu que eu vi. alguma coisa diferente? Não. Não, só eu fiquei olhando até o finalzinho, entendeu? Só que é muito rápido, porque com a velocidade do avião, né? E ela vinha de encontro também, tipo, eu não sei a distância, né? Mas dava pra ver nitidamente. E passou numa velocidade incrível. Doutor Sérgio, por que eles vêm tanto pra cá? O que eles procuram? O que eles querem de nós? E por que os governos, poucos agora, né? Porque a maioria já assumiu, mas por que alguns governos ainda não assumem essa possibilidade? Porque a ufologia, ela envolve tecnologia. E tecnologia é poder. Então por isso que não é aberto esse tema. Porque ninguém quer largar o poder, né? Não. É tanto que muitos dos avanços que nós temos foi troca de tecnologia entre algumas espécies mais avançadas e alguns governos daqui, principalmente o governo americano. Eu acho também, desculpa, eu acho também que envolve um pouco de segurança, né? Essa histeria coletiva que se criaria, né? É mais ou menos, porque essa não é a preocupação principal não, dos governos. A preocupação principal é a tecnologia. Dá para passar outro depoimento agora? Oi, meu nome é Helena. Esses ataques começaram quando eu tinha uns 13, 14 anos. E eles apareciam durante o meu sono e apareciam como pessoas. E eles conversavam comigo, era como se fosse um namoro. E aparecia sempre um homem muito bonito, sempre. E aí conversava tudo, até que chegou um dia que eu comecei a ter relação sexual. E nessas relações era normal. Eu não percebia nada de estranho, mas percebia que era muito intenso. Eu sentia orgasmos muito fortes. E depois começou a ficar muito frequente, eu comecei a acordar com marcas no meu corpo, nas minhas pernas, virilha, arranhões muito fortes, chegava a sangrar e eu ficava muito machucada nas minhas partes sexuais, muito machucada. Só que eu achava isso até da adolescência, eu sabia que era um pouco estranho, mas eu achei que era algum ataque espiritual, que eu tinha sofrido alguma coisa, eu não sabia nada sobre essas coisas, desses seres. Depois de muito tempo, eu tive as minhas filhas, isso foi ficando muito, muito frequente, meu relacionamento com meu marido era muito frio, eu não sentia vontade de nada. E depois que eu tive a minha terceira filha, isso ficou muito mais forte. Eles apareciam já como reptilianos e eles vinham e me ameaçavam, me dopavam e tinham relações comigo e era muitos orgasmos e era horrível. Eu sentia dor, eu não me sentia bem, era muito estranho e eu tinha muito medo. E eu ficava totalmente inconsciente, eu não ficava consciente, eu não podia negar, eu ficava paralisada.
Quando eu acordava muito mal. E depois da minha terceira filha, comecei a ouvir vozes, eles falavam que iam me matar, que eles iam fazer eu matar minhas filhas e que eles iam me enlouquecer, que eu era louca e que isso ia aparecer de uma hora ou de outra, todos iam reparar que eu era louca e que eles iam conseguir acabar com a minha vida. Eu procurei ajuda, consegui chegar no Dr. Sérgio, foi retirado todos os implantes, descobri o porquê que tudo isso acontecia e fiz o tratamento e estou muito bem, melhorei muito, não acontece mais e quando sinto alguma coisa estranha já sei como lidar. Mas o Dr. Sérgio conseguiu me esclarecer por que de tudo isso acontecia, foi retirado todos os implantes e hoje eu estou bem. Então, a gente acabou de ouvir um depoimento muito sério da Helena, que ela é paciente do Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, que terror, não? Eu achei isso assim, uma agressividade. E são os reptilianos, é isso? São os reptilianos. Mas você viu ela falando que no início eles apareciam como seres humanos normais, né? Que até uma forma de seduzir, não assustar no início, mas você viu que ela se sentia paralisada, ela não conseguia evitar. E machucada, sim, né? Depois ela ficava no outro dia, aparecia na pele, nas partes íntimas, toda machucada. E foi difícil esse tratamento com o senhor, doutor Sérgio? Então, em 5 sessões que eu fiz com ela, ela já conseguiu voltar à vida normal. Porque ela estava em pânico, ela não conseguia trabalhar, não conseguia estudar, não saía de casa. E a família achou que era espiritual, levou ela em centros espíritas, se consultar com médiums, mas não adiantava, ela continuava tendo a visita dos seres, tudo. E aí depois com o tratamento que eu fiz, aí então ela melhorou. Ô, Lucimar, eu tô aqui esperando meu almoço que não sai, tô aqui esperando uma pinga, não rola nada pra mim. Pinga? Você não aguenta, Você né? ficou de vir na minha estreia. E agora você vai ficar aí, você não vai entrar. Você sabe que metrô é fogo, né? Eu não aguento, né, moço? Foi acompanhar Eduardo Mas Costa, sai ele da cara de daí. avião, né? E quem é Eduardo Costa? Não, ele foi acompanhar Eduardo Costa, aí ficou chapado, entendeu? Aí chegou atrasado, olha. É isso que tá vendo? Olha, o Leonardo, gente, ele tem essa mania, sabe? Mas não vai entrar, viu, Leonardo? Festa na roça é pra lá de bom, o sanfoneiro que comanda o som, a gente dança hora sertaneja, tomando cerveja e comendo batom. Ok, tá bom, depois, tá? Depois. E a pinga Agora, rolar? a gente vai pra um breakzinho rapidinho, a gente já volta.